Fala galera, estamos começando mais uma resenha aqui no Havana Studio. Hoje um dia especial com um convidado mais que especial. Aliás, esse aí fez parte da minha trajetória, me inspirei muito, vi muito tocando, conheci muitos trabalhos dele, ouvi muitos CDs. Esse aqui é um rapaz histórico para muitos bateristas. Quero apresentar para vocês meu amigo Rogério Oliveira. Galera, olha, gente, como eu disse, é um dia especial. Porque eu acompanho o Rô desde muito, muito tempo. Assim, foi um dos. Eu sempre comento que ele foi o primeiro batera que eu vi tocando samba de perto, improvisando e tal. Então hoje a gente está na mão de um mestre aqui. Meu Deus. Vamos lá, Rô. Queria começar hoje já perguntando para você do seu início lá atrás. Como é que surgiu a música para você, a bateria e tal? A música já vem de berço? Bom, é o seguinte, né? Eu comecei assim, acho que já no ventre da minha mãe, vamos dizer assim, né? A gente veio uma família assim, que minha mãe chegou a estudar música quando ela era pequena, então acho que aquilo lá já foi gerando algo no sangue, né? No nosso inconsciente, né? Mas nativa mesmo, acho que quando tinha uns 10 anos por aí, comecei em fanfarra, né? Tocando fanfarra, toquei corneta em fanfarra. Que legal. Era muito legal, né? Assim, só que parece que tá no sangue, né? Eu queria mesmo ir pra percussão, eu queria tocar caixa. Era um sonho que eu tinha, era de tocar caixa na fanfarra. Aí onde eu comecei tocando caixa na fanfarra. Então na época na corneta você já tocava corneta, mas já tava de olho. De olho, era o meu foco, nas né? percussões. Foi sua primeira experiência com instrumento, a corneta, tocando ou não? Foi. Ou ganhou já instrumento de pequeno e tal? Cara, foi assim, a primeira experiência foi ativa assim, foi na corneta, né? Legal. E que nem eu falei, né? A gente aí vai batalhando, que não sei como que é hoje a formação de uma fanfarra, né? Mas antes a percussão era muito destacada, né? Tá. Então tinha a linha dos fuzileiros, tinha os atabaques, né? Que é aquele formato do timbal, né? Não sei se você lembra, né? Ele vai funilando assim. E ele era todo abafado, né? Então tocava com duas baquetas bem alto, achava legal pra caramba. Tinha a linha de caixa também, né? Legal. A linha de caixa e pratos. Então essa formação, e depois vinha as cornetas, né? Tá. Eu tocava numa fanfarra lisa, né? Que tinha as categorias. Fanfarra lisa, fanfarra de um pisto e, se não me engano, com banda marcial. Tá. Né? Já era um outro tipo de som ou não? Mudava mais instrumentos Mudava mais, acho que é o arranjo, né? Tá. Era mais elaborado. A fanfarra, no caso, fanfarra lisa, né? As cornetas, né? Não tinham pistos. Então, assim, o jogo que eles faziam nas cornetas eram conforme os mais graves, médios e agudos. Tá. Então, trabalhava nessa composição. Rolava uma conversa ali entre os metais. Eu tocava aquela corneta si, eles chamavam de si, né? Porque acho que era em si bemol, se não me engano, né? Então, tirava aqueles agudinhos, eu conseguia, cara. Então, quem vê assim pensa que de repente começou na batera. Não, mas já tem uma história que vem de lá de trás. Exatamente. Com outros instrumentos. E aí você entrou na fanfarra tocando caixa depois ou não? Depois eu consegui, eu fiz uma provinha lá, disputei com um camarada lá, consegui repetir, reproduzir, né, o que ele fez, aí tá aprovado. Daí eu comecei a tocar caixa. Nessa época você já estudava ou não? Não, música não. Não estudou nada de música, nunca, né? Era só ouvidão, olhava e conseguia assimilar. Como que era mais ou menos essa prova? Alguém mandava, faz isso, faz aquilo? Então, tem uma pessoa de referência, né? Tá. Então, na época, chama Pico, se não me engano, ele até frequentou a igreja de Jandira. Olha lá. Se não me engano, vou até ver com o meu irmão. E ele era o caixista, né? Mora ali e tal. Tá. Então, ele era a referência. E eu sempre tocando Cib, mas sempre de olho, o que o cara fazia e tal, né? Aí até que um dia eles pediram pra, né, quando me chamaram pro teste, né? Colocaram eu e ele e falaram assim, reproduz o que ele fizer. Ah, legal, cara, legal. Matei a pau ali. Ele vinha tocando, você vinha olhando, ouvindo e reproduzindo igual. Exatamente. Teste 100%, já era. Cara, foi legal. Nem eu achei que ia conseguir, mandei bala, assim, foi legal. Aí entrou, começou a tocar caixa, tocou outras coisas depois? Não, na fanfarra. Na fanfarra só caixa mesmo, né? O meu sonho era isso aí, atingir e fiquei ali. Tá. Né? Então foi muito legal. Talvez venha daí então essa experiência, porque hoje, a gente vai chegar lá, mas hoje ele faz parte da guarda, da banda da guarda. Hoje você toca caixa e outras coisas lá. Mas será que veio já também daí, então, essa habilidade, rudimentos e tal, ou não? Cara, com certeza, né? Porque foi a primeira experiência, a gente viveu muito aquilo ali. Então fica no nosso... Por mais que a gente comece a trilhar outros caminhos,
aquilo que você fez acaba ficando na sua Sim, cabeça, sim, né? sim. Como é que foi o caminho pra batera daí, a partir dessa caixa aí? Cara, na verdade, assim, até um certo tempo eu não ligava uma coisa com outra, né? Porque depois disso eu fui pra escola de samba, né? Tá, opa, então vamos lá, estamos indo pra outro período. já. Uma outra fase já, Aham. tá? Então aí, o meu pai, ele, falando da geração de músicos, Sim. né? Meu pai, ele foi mestre de bateria, né? Tá, Uma escola de samba chamada Oba-Oba, de Barueri. E na época, no começo de tudo, os instrumentos ficavam em casa, tá. né? Aí juntava eu, meu irmão, meus primos, a gente pegava os instrumentos lá no fundo de casa e fazia um samba. Aproveitava pra tocar. E nessa daí, aí sim, eu acho que o vínculo com a caixa da fanfarra me ajudou na bateria, porque eu Legal. tocava caixa, né, de escola de samba, passei a Tá. tocar ripnique, surdo, contrassurdo, treme-terra, tamborim, Caramba, então tudo que né? era de percussão de escola de samba. Veio tudo Você foi junto, entrando. né? E a gente tocava tudo. E entre a gente, eu, meu irmão, meus primos, a gente revezava entre os instrumentos e todo mundo mandava bem, assim, todo era mundo legal. tocava. É. Legal, legal. Essa fase assim de escola de samba, já rolou estudo ou não? Ainda era na raça? Não, tudo na raça, tudo ouvidômetro, né? A gente fala tocando do som da rua, né? Exatamente, é muito legal aprendizado da isso, rua, cara. né? Exatamente. E Dá uma bagagem, né? Dá uma bagagem pro músico, sabe né? o que acontece, nego? Eu acho que a gente trabalha muito a percepção, Sim, né? Você reproduzir, ouvir e reproduzir aquilo ali. tá. E tanto é que, assim, tinha os discos de escola de samba, tinha os dos samba de enredo, né? Tá, Só que também tinha alguns discos das baterias das escolas de samba. entendi. Só das baterias. Exatamente. Tá. Eu mesmo tinha da bateria do Mestre André, Sim. da antiga Mocidade Independente de Padre Miguel. Uhum. Meu primo tinha do Portela, isso só da bateria. Sim. Então a gente ouvia muito. Aí, como os instrumentos estavam em casa, a gente começava a reproduzir o que ouvia nos discos. Então, Legal. é um trabalho de percepção, Sim, né? sim, Então, sim. eu acho isso aí muito legal e algo que é interessante e as conservatórios e faculdades trabalham isso em cima Sim. dos alunos, que é a percepção. Tá. Eu vejo até assim, Rô, o músico da noite, ou o músico que toca em banda, qualquer coisa assim, quando ele passa por essa fase da rua, de estar tocando com coisas que são, digamos, mais na raça, né? A gente fala assim, ele é diferenciado do músico que aprende só na escola, né? É Ele verdade. tem uma outra sacada, de repente Sim. ele porta as coisas de um outro jeito. Pode ser que seja impressão, mas eu acho que sim. Fica diferente do músico formado só na escola ali e tal. Ele tem uma bagagem diferenciada, ele tem a malícia, de repente a malandragem da rua, a gente fala, né? Ele tem a malandragem que é diferente de... Vem um swing diferente, não Sim, vem? vem. Um tato diferente, né? Ele chega junto também. Vem essa malandragem, assim. E aí a fase de como é que você começou a tocar batera? Qual que foi a sua primeira batera? Você lembra ou não? Meu Deus do céu, cara. Eu lembro Porque que... isso já é lá atrás, né? Meu, Isso- assim, nesse processo aí, né, eu não era evangélico, né? Tá, Aí eu me converti aos 16 anos. Nesse processo de escola de samba, eu passei a estudar violão, na verdade, tá. né? Estudei 3 anos violão. Nosso professor Natanael Pedro, cara, é gente fina, baita de um Show. professor, compositor, arranjista para violão, muito bom. Bacana. E estudei 3 anos de violão com ele. Confesso que acho que eu era mais dedicado no violão que na bateria. Cara, eu Estudava mais? amava, né? E depois, quando eu me converti, o meu primeiro contato foi na igreja com a bateria ao vivo, assim. Nunca tinha visto uma bateria assim ao não, vivo. não Nunca tinha visto de perto. É. Legal, entendi. E na época, a mocidade comprou uma bateria na igreja. E a gente, eu, meu irmão, meus primos, a gente já tava com o rumor de fazer um trabalho como família. E a gente não tinha que ter um instrumento em casa, onde a gente lutou para comprar uma bateria no Mapping. Olha, que bacana. Olha, antigo mapa, hein? gente? Cara, quem Nós estamos conhece falando aí de sabe. décadas e décadas atrás, hein? Exatamente. E a gente parcelou em 18 vezes uma bateria Saema. Não sei se você já ouviu falar, cara. Sim. Meu, pra gente foi muito bom, assim. Você lembra de cor, modelo, tudo assim? Não? Cara, eu lembro. Antigamente tinha essa coisa de linha ou não? Não. Era não só a tinha. marca? Não e, tinha. E... Cara, a bateria é muito fraquinha, assim, sabe? Sim. Na época, né? Aham. Então, acho que também até pelas nossas condições Sim, financeiras, né? sim. Tá? E, então, assim, os tambores, ele era fixado em cima do bumbo. Era Tá. uma bateria preta. Cara, só que é um corpo muito
muito fraquinho, né? Conforme você tocava o bumbo, meu, esse corpo, ele mexia. Caramba! Parecia que ia afundar, meu. Então você tocava assim, você não precisava nem tocar. Você parava a baqueta, o tambor vinha na sua, na Que sua bacana, mão, cara. Que bacana. Era um prato, né? Sim. Nesse negócio de... Isso aqui era Não luxo, tinha, era cara. muita coisa. Era um prato, você conduzia, atacava nele, De voltava. latão na época ou não? Latão, Já era cara. latão, né? Pra dar um brilhinho, um pouquinho mais de sustain nos pratos, a gente colocava Os rebites? clips. Olha, clipes. A gente juntava Clipe de papel? clipes naqueles clipes de prender papel. Sim, de prender papel. A gente fazia uma correntinha dele, pendurava assim, tocava. Se não era só. Tá. Cara, isso aí. Bacana. Mó Cara, barato. mas ó, é muito interessante lembrar dessas coisas. Eu sempre falo muito assim que os músicos de hoje, eles não sabem de muita coisa que aconteceu Não lá sabe, atrás, cara. né? Do perrengue que os bateras passaram É e tal, verdade. pra chegar onde chegou, né, cara? Nesse episódio aí, o que é interessante, né? Falei que a Mocidade tinha comprado uma bateria, né? Lógico, bem mais resistente e tal. Só que eles já juntaram toda uma Mocidade para comprar uma bateria para Mocidade, para a igreja, na verdade, né? E a gente, eu, meu irmão, meus primos, os 5, apesar de ser uma bateria bem inferior, a gente comprou a nossa. Sim, na mesma época. sim. Então, assim, não era nada fácil. Nada Com fácil. certeza, não, com Entendeu? certeza, com certeza. Aí, então, dentro da igreja, surgiu a sua primeira experiência tocando batera. Tocando batera. Na mocidade da igreja? Cara, eu acho muito louco, né? Quando eu comecei a lidar com bateria, assim, eu sempre pensava assim, eu fui evangélico assim, né? Mas eu entendia que pra gente crescer musicalmente, não sei se você pegou isso, a gente tinha que ir pra noite, tocar na noite, pra né, gerar argumento. É isso que a gente tá falando e tal. Mas assim, eu de um tempo pra cá comecei a analisar assim o meu processo de aprendizado. Eu tenho um orgulho de falar assim que uma das escolas assim, que me ajudou muito em percepção, em sacada, foi a Tarde da Bênção da Quadrangular. Olha, sim. Porque ali a gente pegava as irmãs assim, que elas, meu, o coração delas assim, puríssimo, assim, pra obra, é muito legal. Mas você sabe, mas né, nego? musicalmente Elas não querem nem saber, cara. Elas saem cantando, você tem que seguir. Acompanha e se vira. Cara, e lá eu vou te falar, né? Era eu e meu primo, né? Meu primo ia tocando guitarra e eu na bateria. Assim, é início de tudo isso, tá, nego? Sim. Era assim, que nem você sabe como que era, tinha aquela disputa pra quem consegue, quem toca nos cursos e tal. Então, assim, o que sobrou pra mim, o que tinha espaço, na verdade, que ninguém queria, era a Tarde da Bênção da Quadrangular. Tá. Então, onde eu fui, assim, vamos lá, a oportunidade que eu tenho de fazer música, pra de adorar, começar, de aprender, é ali, é o espaço que eu tenho, e foi que fui, né, meu? Sim. Eu e o meu primo. Aí, é aquele lance do tom, né? A mulher começa a cantar, a irmã começa a tocar, né? Cantar, aliás. Aí você vai caçando a nota. Aí que monta o acorde, né? Blim, blim, blim. Cara, é um aprendizado. E pra mim, o que acontece? Elas começavam a tocar valsa, tocava chachado, tocava shot, tocava baião. Então, cara, eu toquei de tudo ali, mano. Toquei de tudo. Então, assim, eu tenho orgulho de falar que base da minha escola foi a Tarde da Bênção da Quadrangular, cara. Até porque assim, geralmente não é nada muito programado, né? Não era, você tinha que se virar. Eu não sei ainda cara. hoje, mas geralmente não era assim, ó. Era, ô irmão, vou cantar tal, vem Isso, comigo. a época das oportunidades, né? Pô, quando algumas iam com o inário, né? Pô, número 43, número não sei o quê. Então você acaba pegando essa experiência, né? Precisa acompanhar, precisa se virar pra saber. Cara, e assim, e aí eu te falo, meu, pra mim isso aí foi uma baita de uma escola. O princípio de tudo que me deu baita de uma base, me deu aquela sensibilidade, né? De entender, de ouvir a pessoa pra depois ver o que eu tenho que fazer. Né? Não querer tomar a frente da pessoa, né? Então, a gente vê muitas pessoas que querem, né? Cheguei. Não, a gente tem que respeitar o artista, né? Nessa época você teve algum professor ou não? Você sentou na batera e foi desenvolvendo e tal? Não, ou teve alguém que pegou na mão e tal? Não, nessa época não tinha ninguém, né? Puxa. Até porque é aquilo que eu te falei, né? Era aquela disputa, né? Sim. Eu sei pra mim e tal. Aí o que acontece? Eu corri atrás de uma escola de música depois, né? Tá. Então, assim, quando eu estudei violão, né? Tem toda uma cifra, um papel pra... graficamente você vê o que tá acontecendo. Tá. Aí quando eu fui estudar bateria, eu queria isso também. Tá. Né?
Não quero reproduzir. Diferente daquilo que foi na fanfarra, eu não queria simplesmente reproduzir o que estão me falando. Tá. Eu queria ver o que está acontecendo. Entendeu? Aí cara, e na época, tô falando de muito tempo atrás, né? Na época não tinha escola de bateria na região. Esse muito tempo atrás aí, vamos chutar... Jesus! Mas o quê? 80? Cara, 88, 89, Caramba. por aí. Era raríssimo na escola de música, assim, nos bairros, gente, né? Hoje vocês têm a oportunidade tão grande na mão, cara. Internet, tudo muito tudo no fácil, telefone, tudo pertinho. Pra você ter uma ideia, tinha uma escola em Osasco ali que não... Sabe quando você não achou legal? Aí eu fui estudar numa escola lá na Santa Cecília. Caramba. Né? Grupo AMA, baita de uma escola na época, tal. Então, cara, lá foi a primeira experiência que eu tive com o método de bateria. Tá. E não sei se você vai saber, mas, cara, o método era o Carmine Appice, cara. Nossa. Baita do método. Hoje, Sim. assim, todo mundo conhece. E pra você ter uma ideia como que era difícil na época, cara, para chegar coisa importada pra cá, era complicado. Então, Sim. no Grupo AMA, para eu ter acesso ao xerox do método, demoraram 6 meses. Rapaz! O máximo que podia era ler ali na sala de aula. Ali. Exatamente. Caramba. Entendeu? Então, assim, para poder levar para casa, estudar tal. Então, assim, era muito difícil o material. Foi sua primeira experiência com um professor? Com o professor. De batera? Com o professor. Você lembra do que rolou assim nas primeiras aulas e tal ou não? Cara, eu não lembro que faz tempo. Né? Mas assim, o nome do professor era Franco. Franco. Legal. Era uma pinguim, assim, com 2 bumbos, assim, de frente pra parede, assim. Cara, mó barato. Essa experiência pra mim foi muito louca, assim. Sim. Primeiro contato com aula, assim, de bateria, né? Até então você já estava tocando na igreja, mas na raça, do jeito que você... ouvindo, tentando reproduzir, tentando seguir as pessoas, né? E assim por diante. Você passou por aquela fase de ter que ouvir discos, tirar as coisas na raça e tal, ou não? Muito. Assim, eu ouvi muito... Tinha um disco que chamava Tudo ou Nada, do Vencedores por Cristo. Um disco muito legal, assim, que já tinham... Cara, Vencedores não tem que falar, né? Sim. Eles já tinham um conceito musical gigantesco. Tanto é que tem um disco chamado... Só pra vocês terem uma ideia, né? Um disco chamado de Vento em Polpa, do Vencedores. Cara, acho que é de 70 alguma coisa. Que alguns anos atrás o Ed Mota elogiou esse álbum, sabe, cara? Então, assim, a gente tá falando de coisa boa no meio evangélico, né? E tô falando de coisa lá de trás, tô falando de coisa de 70, alguma coisa, esse disco aí, né? Sim. Então, assim, a gente passou a ouvir essas coisas, né? Você já tinha referências de bateras dessa época ou não? Cara, por nome... Já sabia os nomes, não? Não, cara, um nome que eu lembro, que inclusive era do Vencedores, se não me engano, é Rogério Boccato. Pô, ele já tocou na Jazz Sinfônica. Esse nome Rogério aí tem história, hein? Ele tocou, né, depois de uns anos ele tocou na Jazz Sinfônica. Se não me engano, hoje ele mora no exterior. Legal. Né? Baita do músico, reconhecido aí fora também. Aliás, acho que mais lá fora do que aqui. Né? E não tô falando meio evangélico, não. Tô falando meio musical. Instrumental, secular. Lá fora ele é bem conhecido. Aqui no Brasil hoje quase ninguém conhece, né? Sim. Então uma das referências que a gente tem, assim, por aquilo que a gente ouvia, né? Tentava reproduzir aquilo ali. O cara da época era esse cara. E aí depois, o que veio de referência depois? Quando você começou a estudar, e aí começou a conhecer outros nomes, outras pessoas, né? Tive um outro professor no Grupo AMA, espero que chame, faz tempo que eu não vejo, né? Espero que ele esteja vivo ainda. Ele me mostrou Level 42. Caramba. Já ouviu falar? Já. Cara, e é mó barato, assim, que os caras têm uma musicalidade muito grande, assim. E eu parei pra reparar que esses caras eu ouvia quando eu era criança. Poxa! Peguei, olha que legal, cara. E a gente trazendo agora pro nosso contexto. Ligar as coisas, né? Exatamente. Então eu ouvia Level 42, Grupo Chique, Earth and Fire. Então, assim, é coisa que não sai do nosso ouvido. Música brasileira, cara. Um monte de coisa, assim, de Djavan, Ed Mota. Você chegou a pegar a fase de igreja tocando ou aplicando essas coisas? Não. Ou a sua fase de igreja era a fase que só tocava aquilo ali e não evoluía? Porque hoje, eu vou trazer para hoje, por exemplo. Hoje é uma fase, que a gente está numa fase do pop rock e tal, mas a maioria de músico, falando de músico, instrumentista, ele para num nível ali e fica ali. Sim.
eu conheço alguns que trazem influências do que ele ouve pra tocada dele e tal. Então acaba tendo aquela linguagem e tal. Nessa época você conseguia fazer isso ou não? Então, nessa época dava, né? A gente ouvia alguma coisa, a gente tentava aplicar. Sim. Isso aí a gente tinha essa liberdade, né? Tá. Então era muito legal. E tanto é assim, até voltando das referências, né? Dentro de Vencedores, tem muitas coisas assim interessantes que era aplicável também em forma congregacional, né? Legal, Então legal. dava para aplicar bastante coisa. Dava pra tirar um som que você curtia. Dava para tirar. Bacana. Gente, só falar aqui pra vocês estão curtindo aí, ó. Acesse os nossos canais, tá bom? Eu vou deixar já as redes do Rô, deixar tudo bonitinho aí. Mas curte aí, ativa o sininho para as notificações para as próximas resenhas. Você tá ligado aí nos próximos que vem também, tá bom? Vamos lá, Rô. E aí nessa fase aí passamos então da fase da primeira escola, começamos a estudar um pouquinho mais. Aí veio a experiência da primeira banda ou não? Ainda ficou um tempo na igreja ou o FO já chegou aí? Sim, chegou nesse processo, os Negritos. Ah, legal. Os Negritos eram o primeiro nome, Os né? Negritos, Aí, assim, que nem eu falei, né? A gente comprou aquela bateria, né? Que você parava a baqueta, o tambor batia na baqueta. Porque a gente já tinha um propósito de fazer algo como família, né? Sim. Então, meu irmão já tinha algumas composições, né? O Edi e o Petit já estavam, né? Que assim, todo mundo começou a estudar no violão. Legal. Né? Eu, Ney, Elias, Edi, Petit. Todo mundo começou no violão. Uhum. Aí eu fui pra bateria, o Petit foi pro contrabaixo e o Edi foi pra guitarra. O Ney e o Elias, né, foram aprimorando a parte de vocal, de composição. E aí quando começou a gente formar essa ideia de fazer um trabalho musical, começou a vir as composições. E aí o que acontece? A gente veio com a ideia de fazer um trabalho, a gente veio como família Oliveira, né? Tá. Entendeu? Até começou já o projeto da banda, começou aí. Começou aí. Uhum. Aí onde a gente começou. Na verdade, assim, eu comecei a estudar por conta dessa defasagem minha musical. Porque eu vim do violão pra bateria, não tem nada a ver uma coisa com outra. Sim. Concorda? Uhum. E aí eu vi meus primos já fazendo frases, né? Umas coisas mais elaboradas. Gente, e agora, cara? O que eu faço? Onde eu sentia. Ninguém falou nada pra mim, nem brigaram comigo, né? Uhum. Mas assim, eu sentia a necessidade de correr atrás de me aprimorar. Tá. Certo? Pra poder acompanhar, pra poder alcançar pra poder isso. Tá no processo, legal. Né? Uhum. Entendeu? E aí onde começou a formar esse lance de banda, que na verdade que veio mais, as pessoas começaram a convidar a gente como os Oliveiras, pra depois a gente formar a ideia de ter uma banda. Sim. Né? Na verdade começou a tocar primeiro Exatamente, e depois... porque a gente reproduzia a música dos outros, né? Então, depois que foi aparecendo, né, as composições. Sim. Mas quando a gente juntava como família, era algo que dava uma diferença. Acho que isso que chamava a atenção das pessoas de nos convidar, né? Sim. Aonde eu comecei a estudar nesse processo. Aí veio esse trabalho como família. Tá. Depois apareceu um camarada aí, o Gesa, que ele veio com um conceito assim de banda, onde ele teve uma ideia de colocar Los Negritos. A gente meio assim, os Negritos, tiramos umas fotos de suspensório, olha, camisa branca, calça preta, já nessa pegada aí, né? Então aí que começou a pegar esse corpo de banda. Tá. Entendeu? Foi a primeira experiência, assim, de, tá rolando uma banda, tá rolando um som diferente. O que vocês começaram tocando de estilo, assim? O que vocês traziam de estilo na época? Cara, assim, não tem como fugir, né? A gente cresceu no meio do samba, cresceu ouvindo Earth, Wind & Fire, esse tipo de coisa. Então, cara, isso veio na influência. Então, meu irmão tinha uma das composições que é samba. Tem o princípio, acho que foi antes do Valeu a Deus ainda, se não me engano. Uhum. Se eu não me engano, ele tem outro samba também. Então a gente começou já a aplicar essas coisas, Vocês começaram a tocar samba? Samba. Já tocava isso na igreja ou não? Na igreja ainda não. Nem tanto. Não. Uhum. A gente tocava, tinha o Cristo de Voltar, que já começou a ideia do funk. Tá, entendeu? legal. Vamos aproveitar que a gente tá falando um pouquinho de samba. Toca um pouquinho pra gente ver como que era a levada da época, como que era a concepção. Você que formou alguma coisa ou não? Você só reproduziu? Porque eu sei que no meio dessa levada aí tem uma caixa num tempo diferente aí do que a gente faz hoje. Certo. Né? Hoje o lance do pagode, ele é um lance um pouquinho mais fechadinho. Sim. Chimbal em semicocheia, marcação de bumbo, as claves de tamborim, na verdade, feito no ar e tal. Sim. Mas eu sei que na sua levada tem algumas coisas a mais. Essa caixa, uns trabalhos que você faz nos tons. Você já tocava isso na época ou não?
Então, nesse processo de banda, assim, um dos lugares que eu fui estudar foi com um camarada chamado Lenilson. Lenilson. Lenilson é um baita de um batera, é vivo até hoje, graças a Deus, bacana. um baita de um abração pra ele, vamos ver se músico. ele tá assistindo aí, tiver curtindo a Exatamente, gente. Lenilson. Trazer Cara, pra vir aqui, lógico. minha referência, viu? Então ele era um batera de samba. Então, quando eu vi ele, cara, tocando, virando um monte de coisa, eu falei assim, eu quero isso. Quero fazer igual, lógico. Cara, não chego aos pés, mas a gente tenta reproduzir um pouquinho, Vamos né, tocar um pouquinho, vamos tocar um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver como que era a levada. Show! eu sempre falo assim pro Rô, gente, hoje quando a gente toca pagode, a gente não toca metade disso no palco, é bem menos. Mas é legal, tem uma influência aí do quê? Rô, de bossa? Cara, aqui assim, acho que volta mais misturando elementos de escola de samba, escola né? de samba. Entendeu? Puxa, eu queria chegar nisso aí. Não sei se você lembra, mais uma vez eu fui na sua casa, isso faz muitos anos, talvez você nem lembre. Ele tava tocando lá, gente, instrumental com uma galera e tal. E aí, por isso que eu falei que foi a primeira vez que eu vi alguém tocando samba de perto. E eu vi você tocando, improvisando e tal, nos temas. Eu falei, caramba, mano, ele tá tocando coisa de escola de samba. Até então não tinha ligado, né, que poderia trazer isso. Então, tem influência da escola de samba. Porque assim, você pensa nos tambores, né? Colocando elementos, né? Fazendo balanço, né? De surdo e contrassurdo. Sim. Que dá esse peso, dá esse balanço aí, né? Essa instrução veio de alguém, ou não? Você teve essa sacada e falou, pô, eu vou colocar isso. Na verdade, assim, foi essa referência mesmo de Lenilson, que ele colocava isso. Porque o que acontece, assim? Talvez não a situação dele, mas quando eu tocava com meus primos, né? A gente não tinha esse agregado de instrumentos de percussão. Entendeu? Então você acaba tendo essa liberdade por conta disso. Entendi. Né? Então você pode preencher, fazer a parte percussiva, né, na bateria. Oh, legal, que sacada, Entendeu? genial. Você conseguiria preencher o espaço de outras percussões tocando batera. Legal, exatamente. legal. Alguém na época foi contra? Não, falou, tá muita coisa. Cara, na banda não. Assim, uma vez acho que a gente pegou um produtor aí, né, que ele começou a querer limar algumas coisas, mas a gente falou assim, a gente quer fazer do nosso jeito. Não só eu, né, a banda toda, não só a bateria, mas quis limar outras coisas. Eu falei assim, cara, legal, se a gente boa, mas a nossa linguagem a gente faz o que a gente quer, né? Bacana. Rô, gente, ó, a gente vai continuar o bate-papo aqui, tá bom? Mas eu quero lembrar vocês aí, ativa o sininho pra gente notificar vocês toda vez que tiver. Olha que instrução legal, coisas que a gente às vezes não vê as pessoas falando. Aí o Rô tá aqui ensinando pra gente, tá bom? Vamos continuar curtindo aí, vamos lá. Eu vejo as influências, assim, do lance que você falou da escola de samba e tal, mas tudo isso aí que você vem trazendo e tocando do lance de percussão, das escolas de samba e tal. É uma coisa que é difícil fazer, requer estudo, ou é só uma pesquisa? A pessoa tem que ir para a escola de samba para aprender isso aí ou não? Assim, eu acho que o lance de você ir é para você assimilar o que é feito numa bateria, né? Sim. Até para você ter o jogo de surdo contra surdo, entender os elementos, né, para poder aplicar, né? Sim. Eu vi um workshop uma vez do Jorge Gomes, do Rio de Janeiro, que toca com o Zeca Pagodinho, com outras pessoas aí. Eu vi ele na Feira da Música. E ele falando que a levada dele também tem esses elementos, que quando ele quer pegar alguma coisa nova ou desenvolver coisas novas, às vezes ele vai para a escola de samba, ele fica atrás da bateria ouvindo as coisas, separando células e tal. Acho que é uma coisa de composição, né, que vocês trazem. Assim. Eu falo de vocês porque como eu sou mais atual tocando, quando eu falo mais atual é de mais recente. Certo. O lance do pagode ele não traz isso. Principalmente hoje, ele não traz esse monte de coisa. Se você tocar dessa forma hoje numa banda de pagode, você vai falar, pô, não dá, porque tem muita percussão e tal. Eu acho limitado até por isso. Posso eu agora te fazer uma pergunta? Sim. Assim, que você tá nesse meio. Gente, ele é desse meio. Pagode. Mas assim, isso tem a ver com a produção em si? Assim, não, enxuga aqui porque fulano tal. Acho que é o oposto do que eu tô fazendo no caso, né? É o oposto e que na verdade assim, cara,
Eu acho que foram agregando tantos elementos, tantas coisas, que para abrir espaço para uns tocarem, foram meio que limando um pouco de outros, né? Certo. Que é o caso dessa Levada Sul. Se você pegar também discos mais antigos de samba, você pega lá disco do Almir Neto, de Bezerra da Silva, a bateria era tocada mais assim. Sim, Então sim, tinha mais sim, o lance sim. das levadas na caixa mesmo. Tinha a caixa tocando pá, o tempo inteiro. Coisa que hoje já não tem. É verdade. Né? Então acho que de repente, limando algumas coisas de bateria, conseguiram encaixar talvez algumas coisas mais de percussão e tal. Mas assim, eu sempre achei, cara, isso aqui muito mais bonito do que o que a gente faz hoje. Cara, é mais trabalhado, né? É mais trabalhado. Talvez uma coisa mais estudada, o mais lance pensado. do estudo que você falou é justamente por causa da coordenação motora, né? Porque você tem 4 trabalhos diferentes aqui, né? Sim. Mão direita uma coisa, mão esquerda outra, perna esquerda uma coisa, perna direita outra. Então você tem que trabalhar que é uma coordenação motora, né? Você pensa células rítmicas diferentes, né, para cada membro, Exatamente. Né? Executa coisas diferentes. É. E aí, saindo um pouquinho desse nosso universo do samba, o lance da banda do FO não era só o samba. Não. Vocês tocavam o que mais, assim, de... Cara, a gente tocou reggae, toca reggae. Sim, bacana, bacana. Reggae, a gente toca funk. Peraí, mas quando você fala de funk, você tá falando Cara, do funk de agora, tô falando, não? vamos pensar lá em James Brown, Lá em 70, né? Earth, 80, Fire, lá pra trás, exatamente, legal. tá? Bem claro. Faz uma levadinha de funk, vamos, pra gente deixar bem claro que não é o que está tocando hoje, gente. É outra parada. Show! Então nós já estamos falando aí de coisas lá de trás, gente. Não é funk que tá tocando hoje. Quem que são as referências pra você nesse universo mais funk, assim? Tem alguns bateras? Cara, se a gente pegar Jackson 5, né? De batera, eu não vou saber quem que tocava na época. Sim. Earth and Fire, eu sei que um deles foi Sonny Emory. Sonny Emory, rapaz, Mano, é incrível, cara, né? feroz demais, feroz demais. Cara, Tower of Power, né? Sim, sim, Dave sim. Garibaldi, Nossa. né? Cara, excelente, assim, entendeu? Tem um outro camarada que eu queria lembrar o nome, Lenny White? Lenny Não White, lembro. não conheço. Ele era jazz, mas ele tocava muito, acho que é Lenny White. Canhoto, inclusive, Tá. né? Ele tocava jazz, tocou com ticoria, tudo, mas Legal. ele fez muito trampo de funk, assim, Sim, né? sim, Entendeu? sim. Legal. Vocês estão um cara aí do Tower of Power? David, Dave né? Garibaldi. Isso. Cara, ele tem um som um pouco diferente, assim, né? Meio Tem, peculiar, o lance, assim, um lance técnico, que na verdade é o que você também traz na batera. Não é só o lance da raça, mas a técnica. Você sente que tem alguma influência, assim, direta desses caras? Vou te dar um exemplo, assim, ó. Eu, quando ouço, principalmente Tower of Power, uma coisa que me marca na batera é o som da caixa. Sim, Que ele usa sim, sempre sim. piccolo, né? Piccolo, É um som mais fechadão, então é uma coisa que marca. Seco e limpo, né? Sim, limpo. sim. Ele tem as notas fantasmas, mas até a nota fantasma que ele faz é bem definidinha, Sim. né, cara? Eu acho muito Parece legal no isso aí. tempo certinho, no lugar certinho, né? Você sente que tem essas influências diretas assim no seu som ou não? Cara, tenho porque tem algumas coisas que ele faz, assim, essas aberturas de timbais que ele faz Sim. meia sequinha, eu acho muito louco isso aí, Sim. né? Eu não parei pra copiar e nem estudar Dave Garibaldi, mas eu escuto e o que fica na cabeça, né? a gente tenta Sim, aplicar um reproduzir, pouquinho, né? reproduzir. Eu sinto, assim, que tem coisas de outros bateras, assim, não, mas na verdade é porque você ouviu muita coisa, ouviu muita gente. Tinha um camarada, há um bom tempo atrás, né? Ele falou, pô, mas você lembra na época, tá? Sim. Dave Echo, o jeito de tocar, o sim, jeito, aham. mas assim, não quer, cara, longe, Não, longe disso. não tá tão longe assim. Mas sabe o que é legal? Porque, na verdade, o que eu tirei muito na época, que acho que os efeitos que eu fazia na batera, era porque eu tirava muito level 42. Legal. Né? E ele fazia umas dobradas de timbal Tá. e tal, né? Uhum. E eu busquei ele, e quando o Echo surgiu nos anos 90, ele fez muito isso. E as pessoas achavam que eu tinha me espelhado no Echo. Sim, É lógico, sim. nessa época aí, anos 90, foi conhecido como Ecomania, né? Sim. Mas, na verdade, esse tipo de coisa eu fazia por causa do batera do level 42. Se não me engano, é Gary Rosband Rapaz. e Phil Gold. Sim. Uma coisa assim. São dois nomes, assim, que tocaram com o level, né?
Então, na verdade, eu tirei muito trampo desses caras, assim, Sim, né? sim. Estudei, tirava música Sim. e tal, né? E esse efeito que eu usava na bateria é por causa deles. E o Echo veio aplicando essas coisas, Sim. e o cara, pô, parece que você faz, né? Tá tirando as coisas do Echo, não sei o que e tal, mas na verdade é Na desses verdade, era caras. de outros caras De lá outros atrás. caras. Na verdade, a gente que é um pouco mais novo, assim, mais novo, principalmente na questão musical, a gente entende que, de repente, assim, vocês buscaram coisas de agora, mas na verdade vocês estão lá atrás. Você pega um baterista de hoje e fala, meu, esse cara não, esse cara não. Lá atrás Exatamente. já teve uma outra exatamente. referência que eu segui. Pô, é muito E assim, bacana. e é o que eu falo pra minha filha. Minha filha quer estudar contrabaixo. Eu falo assim, meu, escuta aqui, ó. Vai, né? Tem fulano, beleza, mas vai. Quem que é a referência dessa pessoa? Vai na referência dessa Poxa, pessoa. eu ouvi ontem isso, beber na fonte, lá no original. Exatamente. Quem começou, Exatamente. ou quem propagou o máximo que pôde, quem diferenciou, trouxe técnicas novas. Pô, Isso. essa é a visão, né? Essa é a visão. Exatamente. Gente, nós estamos transitando aqui entre batera, entre FO, história do Rô, então a gente vai falando de tudo, tá? Vou voltar pro lance do FO. E aí no lance do FO, houve então a primeira gravação de um disco. Depois de um tempo já tocando, é isso ou não? A gente fez uma fita demo em 89, se eu não me engano. É demonstração, tá? Não é do diabo, é demonstração. Fita não é do demo, é fita demo. Demonstração, viu? Se não me engano, tinha 9 músicas. Depois disso, a gente participou de um festival de música pela rádio Imprensa Gospel FM, onde nessa a gente pegou segundo lugar. E nesse processo aí, os 10 finalistas gravaram uma coletânea. Legal, bacana. Né? Uhum. Então foi onde a gente teve nosso segundo trabalho fonográfico. Legal. Certo? Foi a sua segunda experiência, então, gravando? Gravando. Como é que valer, foi a primeira experiência? Cara, Entrar no estúdio e tal. É tudo assustador, né, Sim. nego? Porque você, cara, onde eu tô, meu? Como que é? E o lance de você, às vezes em casa, cara, é muito bom essa experiência de estúdio. Porque em casa você toca, vai tocando. Mas, e na época, né, nego, a gente não tinha recurso nenhum, né, cara? Tá. Assim, de som, de ambiência, não tinha nada. Então você toca, tá legal, beleza. Só que chega no estúdio, tudo fica muito nítido, né? Tá. Em questão de limpeza, notas bem limpas. Você consegue ouvir certinho o que tá acontecendo, que você tá tocando. Então, às vezes você toca em casa, quando chega no estúdio, você, poxa vida, parece que não sou eu tocando. Parece que em casa era mais fácil, né? Mas é esse lance de você ter as coisas bem definidinhas, né? Então, pra mim, foi um baque, né? Sim. Mas, assim, o que nos ajudou, assim, foi que a gente tava muito bem ensaiado. Legal, né? legal. Então a gente foi convicto do que então, tinha que já fazer. houve um preparo tal. antes. Sim. Não a gente foi ensaiava fazendo... muito. Legal, entendi. Entendeu? Então ajudou pra caramba. A experiência não foi de chegar no estúdio, vamos criar agora. Não, já estava pronto. Já estava pronto. Legal. Então, na isso época, usou clique. Usou. E assim, vou te falar, o clique foi muito bom assim, pra mim. Bom assim, né? Eu consegui me adaptar bem ao clique pelo fato de eu acompanhar os discos, né? Ah, legal. Então, quando eu tocava, eu não tinha todo esse aparato, era uma 3 em 1 que eu tinha, né? Sim. Ficava aqui do lado da bateria e era no toca-disco, né? Vinil, né? Vinilzão mesmo. Vinilzão, cara. Ó, pra você ter uma ideia, eu tinha que ver a faixa, né? Não sei se você... o ponto. Achar a faixa e achar o ponto que você quer da música e repetir ali na mão, ali, ó. Colocava a agulha naquele pontinho. Volta e volta. Rapaz. Então, assim, eu ia escutando os discos, tocando junto, né? Então, você acaba tendo um pouquinho mais de sincronia, né? Sim. Na hora de sentar pra gravar com o beat ficou ajudou tranquilo. assim a acompanhar, né? Uhum. Se deixar eu sem beat, eu vou pela emoção, eu quero correr, quero atrasar. Todos mas me ajudou bastante o fato de acompanhar os discos, eu não estranhei o clique. Legal. Entendeu? Legal. E o lance da batera, como é que foi? Assim, você levou a sua, ou já tinha batera no estúdio? Cara, eu usei o que tinha lá. Eu tinha uns pratinhos mais ou menos, né? Sim. Mas respondeu bem pro momento, assim, Uhum. e a bateria é do lugar. Então, assim, cara, quando você vê aquelas baterias top assim, cara, Sim. você, cara, que legal, você tira foto deitado, rolando do lado da bateria, assim, pra aparecer. Sim. É muito louco, é muito louco. A gente Às vezes você tá vibra. acostumado com o seu kit, quando você vê um negócio diferente, novo. Cara. Bacana esse lance da gravação, né, Rô? Você ter experiência de pegar um kit novo, pegar uma bateria que de repente você não conhecia, poder tirar um som e tal, é muito legal. Voltando aqui
A gente tá falando, gente, nos intervalos aqui a gente vai conversando outras coisas também. Mas a gente tá falando agora de uma coisa muito importante. O lance do beat, porque isso dentro de uma gravação é uma coisa que é imprescindível. Você tocar no andamento ali e tal. Você tem alguma recomendação, algum conselho assim pros bateras? Porque a gente hoje tem um pouco de dificuldade de bateras que conseguem manter, né, o andamento. Sim, sim. Cara, assim, experiência minha é estudar muito com clique. Sim. Estudar, colocar, deixar o clique bem audível, né? Assim, até mais do que as vozes, para você ter essa referência, né? Não deixar de ouvir as outras coisas, claro, né? Mas o clique tem que estar bem legal no ouvido, entendendo, ouvindo bem o clique, né? Sim. Hoje em dia, o que ajuda muito esses... É play along que fala? Play along, isso. Play along veio para somar, cara, e a gente tem que usar essas ferramentas aí para estudo, entendeu? Então acho que, como eu fiz bastante acompanhando discos também. Legal. Porque você tem que estar ali, né? Às vezes porque assim, sem o clique, eu vou falar por mim. Se eu tô meio ansioso, meio, né? Nervoso e tal. Sim, eu tenho uma tendência de acelerar. Tá. Se eu tô relax até demais, a minha tendência é atrasar. Então, assim, a gente tem que ter essa referência de para conseguir manter exatamente. Isso, né? Então, o que vai nos auxiliar é o clique, não tem jeito. Gente, é imprescindível, você que é músico, eu falo de experiência própria, conseguir tocar no andamento. Eu sofri bastante no meu começo da carreira de âmbito profissional com isso. Sim. Gravando, meu primeiro disco foi sofrido porque eu mixava o fone errado, então eu tinha referência de todas as coisas muito alto e o clique bem menos. Na estrada eu apanhei bastante também. A gente fez uma gravação num teatro, né? E cara, foi incrível, foi bonito, o vídeo ficou bonito assim, mas eu fiz uma virada empolgada assim. Quando voltou da virada, a música tava 2 passos à frente. Então, gente, assim, não tinha tecnologia na nossa época, tá? Sim. Era difícil a gente ter um trampo assim com clique, meu. Tá. Vou te falar, no tempo que a gente tocou, não tinha, né? Então era na raça, né? Não tem que tinha. Tocar ali, manter Hoje o a gente tem baita numa produção, mas antigamente a gente não tinha. Então era o nosso interior que tem que segurar. Então a minha emoção, se tava a mil, eu ia pra frente, né? Entendeu? Sim. Não é certo, tá? Então isso tá com aquela reclamação de banda assim, pô, tá correndo muito. Cara, não tem como. Batera sem clique tá sujeito a isso aí, cara. Eu tive algumas experiências assim na estrada de quando acabava o show, cara, eu não tô conseguindo cantar. Pior que é verdade. Tá demais, eu não tô conseguindo cantar, porque a música é mais pra trás. Tal. Uma dica que essa pessoa até me deu, que é interessante, e eu comecei a utilizar, ele falou, quando você estiver tocando, mesmo que você não estiver cantando, vai imaginando como se você estivesse cantando. Porque o jeito que você estiver cantando, que estiver confortável, você pode ter certeza que eu vou estar confortável também. É verdade, já peguei essa dica também. E aí eu comecei a fazer isso, comecei a tocar e meio que mentalizando como se eu estivesse cantando aqui, pensando na melodia da música. Começou a dar uma sentada melhor aí no ritmo e tal. Comecei a correr um pouco menos. E tem um lance também das células rítmicas também, né? Dependendo da célula, tem a tendência a acelerar e dependendo da célula tem a tendência a atrasar. Então tem que tomar cuidado com tudo isso na hora de estudar, Você acha que quanto mais coisas é propenso a alguma coisa assim, de correr ou não, quanto mais notas... Sim, um exemplo você pega um grupo de 4 notas seguidas dentro de um tempo só. Você vai querer resolver aquilo ali rápido, né? Então é uma tendência a acelerar. Você pega uma música que tem aquela chamada que altera, né? Sim. O clique tá aqui, ó. Sim. Se não tiver o clique, a sua tendência é o quê? É atrasar. Pra trás, né? Você tem algum estilo que dá pra mostrar isso um pouco ou não? Alguma levada você acha que dá pra isso aqui, se você não prestar atenção, você vai correr mesmo. Cara, deixa eu pensar aqui, né? Te peguei na surpresa, né? Pegou. O próprio samba, né? Você começa a tocar o samba e começa a fazer as viradas, né? Às vezes você faz uma virada, a sua tendência é o quê? É querer correr, né? Entendeu? Subindo. Cara, mas é muita coisa, né? Não é que é muita coisa, são várias divisões, né? Porque às vezes a gente fica ansioso em querer resolver, né, nego? Sim. Você quer resolver aquilo ali, né? Quero fazer a vida, sair daquela virada. Então a gente sai e fica ansioso com aquilo ali. Então nos traz essa tendência em querer acelerar. Vou puxar aqui para um outro caminho. Para quem não conhece, o Rô também é um batera que toca instrumental. Você acha que o lance do instrumental ajuda a melhorar isso ou não?
Cara, ajuda porque você geralmente pegam pessoas que têm as coisas bem definidas como frases, esse tipo de coisa, Tá. né? Então, os motivos que eles colocam aí fica bem definidinho, né? Então, quando você começa a tocar, eles têm já aquele andamento na cabeça. Então, você tem que estar bem prestando atenção ali, né? Senão... Você tocou bastante com instrumental? Banda instrumental? Já teve banda ou não? Banda instrumental, não. Já tive, né? Um trio. Só que foi pouco tempo, mas era legal. Leno Vieira. Olha, Leno é guitarra, não é? Leno Vieira e o Geraldo Filho, baita de um baixista. Geraldo baixista. Cara, O Geraldo hoje ele é cozinheiro, alguma coisa assim? Não, cara, eu acho que cozinha, não faz tempo que eu não vejo esse camarada, mano. Cheguei a conhecê-lo também, rapaz, grande músico. A gente teve um quarteto também que a gente brincou um tempo aí, que foi eu, Éder Lira. Sim. O Nil Bass, pianista, piano, né? Hoje ele tá lá na Igreja Batista Memorial de Alphaville, né? Baita do músico. O Nil Bass, né? Baixista, ele hoje tá na Espanha. O William... Cara, o William é alguma coisa. Saxofonista. Hoje ele tá em Portugal. Caramba, e eu em Barueri. Todo mundo deslanchando. A gente tinha um trampo legal também, instrumental, a gente tirava uns temas, né? Então era gostoso, cara. Era legal. Era um lance mais de estudo, assim, tocando? Foi mais de estudo. Ou ia pra rua mesmo tocar? Foi mais de estudo, de estudo mesmo. Porque é uma forma da gente crescer, né? Aprimorar, ter mais argumento. Cheguei a participar de umas jam session com o Felipe Alves também. Baixista? Isso, exatamente. Ele fez tinha uma casa aí um restaurante, se não me engano, pizzaria. E aí toda terça-feira a gente tava lá junto, tocando, né? Tinha um outro batera, Porpeta, chegou, a gente às vezes dividia lá. Grande batera também. Então era legal, cara, assim, porque pra gente que estuda, você quer aprimorar, quer até aplicar aquilo que você estuda, né? Sim. Então esses aí eram os momentos, né? O né? instrumental ele te dá mais esse espaço, né? Exatamente, de improviso, tudo, né? Tocar um pouco mais livre, trocar as coisas que você estuda, né? Sim, exatamente. Não sou um bom improvisador, eu gosto, mas... não, eu sei mas que ele gosto. gente, eu garanto que ele é, com certeza. Assim, o instrumental ele te dá esse espaço, né? Ele te dá pra você liberdade, treinar, né? Hoje você sente talvez falta de tocar isso mais ou não? Eu sinto, cara. Sinto ter uma muito, gig assim. Pra estudar isso, né? Porque, assim, que nem eu falei, a gente estuda pra alcançar alguma coisa, né? E às vezes você quer extrapolar daquilo tudo que você vem estudando, que você vem agregando durante o tempo, né? Sim. Durante os anos. Sim. E esse é o momento, né, cara? Porque às vezes se você pega uma gig mais fechadinha, mais pop, você não tem como explorar tanta coisa, né, nego? Tá. Entendeu? Então você, nessa parte da jam session, instrumental jazz, tem um momento de você improvisar, tem um momento de você explorar um pouco daquilo que você estudou. Sim. É uma deixa aí pra você, gente. Quer estudar, quer colocar em prática, não estuda só no palco. É verdade. Tem um amigo meu que fala assim, cara, hoje os bateras querem estudar no meio da gig, no meio do som, e não é. Só pra essa jam session que a gente fazia, era toda uma terça-feira, e era legal por quê? Porque tinha a banda, né, da pizzaria, né, que juntava lá e tal, só que abria espaço para as pessoas que estavam lá. Poxa, poder participar dar uma canja. Que legal. Cara, era muito legal. Então começou a virar um point, né? Só que aí nos barraram. E pandemia, esse monte de coisa também. Vindo, cara, mas era legal, cara. Era gostoso. Mas barraram o local, é isso? Barraram a gente mesmo. A casa tava ganhando e não queria trazer pra banda, né? Então, entendi. Aí não dá, cara. Não dá. Ó, só pra... Sim. Pra ter uma ideia. Era um espaço que de terça-feira, assim, iam 10 pessoas. Sim. Com esse trabalho aí, começou a passar 100, 150 pessoas. Caramba, tudo. Cara, e ele não repassava pra banda, cara. Entendi. Entendeu? Pegava o dinheirinho, põe no meu bolso, e vocês tocam aí, cala a boca. Entendeu? É isso aí. Você, dono de casa de show, não faça isso, viu? Pelo amor de Deus, né? Vamos um pouquinho mais pra frente agora. Então, aí passamos um pouco dessa fase do primeiro disco aí e tal. Como é que foi a experiência de estar na estrada agora, tocando já profissionalmente? Não sei, de repente ganhando um dinheiro ou tendo um certo status aí. Como que é essa experiência de baterista profissional já? Eu fui baterista profissional, não financeiramente falando, né? Mas de tipos de show. Cara, a gente pegou shows muito legais, assim, grandes, assim, né? Contato com pessoas, bandas que a gente sonhava um dia estar junto e tal, né? Cara, é muito legal, assim, né? E uma coisa que é muito legal
o equipamento que você encontrava nos lugares, né? Legal. Cada equipamento top, assim, né? Um dos lugares que a gente ia viajar, assim, já montava aquela estrutura, gente pra caramba. Sim, Cara, é muito pra legal, fazer cara. acontecer, né? Exatamente, assim. Mas é muito legal. Você conseguia andar com a sua batera na época? Não. Não. Eu tinha uma Fischer na época, né? Uhum. Batera muito legal. Ganhei da minha esposa, tá? Oh, aí, Esposas apoiam aí, seus ó. maridos, viu? Essa é a demonstração de apoio, hein? Ela me Esposa deu que a bateria. batera. Toma, meu amor. Que legal. E só que, infelizmente, não tinha condições, né? Tá. Até porque é difícil a gente pegar um show só da banda. Então era muitas bandas, um show, tipo festivais, né? Sim. Com várias bandas. Então era impossível colocar a sua batera no palco. Nesses palcos, assim, você teve a experiência de falar assim, meu, essa batera que eu toquei, Rapaz, essa aqui era o meu sonho. Já teve uma batera que você olhou assim e falou, meu, essa aqui foi a top batera? ideia. Cara, SOS da Vida de 94. Show. Foi no Pacaembu. No estádio, né? Foi no estádio de Pacaembu. Eu não sei se os números são esses, mas lá falaram que tinha dado 120 mil pessoas. Rapaz, É muita gente. muita gente. Uhum. Cara, a bateria é uma Yamaha 9000 Custom. Na época era o top, Top né? do top, né? Assim, a referência que eu tinha de baterista na época era uns, né? Mas um deles era o Dave Weckl também. Ah, que ele tinha uma 9000 vinho, não era meio vinho? Exatamente. Sim. E assim, eu tocando numa dessa, cara. Rapaz. Aliás, Que olha legal, como mano. você vai falando assim, a gente vai lembrando. Eu ganhei minha primeira videoaula que eu assisti foi do Dave Weckl, Back to Basic, se eu não me engano, Meu com essa Deus, batera. muito Então quando fala de louco. 9000, eu já lembro já desse... Caramba, foi a batera mais top da época que você tocou, assim. Foi, cara, foi. A realização. De palco foi, cara. Prato, tudo assim, bacana. Sim. Tudo legal. Mano, pataço, assim, do Zildjian, cara. Sou fã da Zildjian, né? Sim. Ah, quem não é, né? Quem cara, não é? não tem como. Hoje em dia você usa o que de batera? Você tem um kit específico? Cara, eu tenho uma batera que é a Odery, né? Ela é de Campinas, brasileira. Mandei fazer minha bateria. Ela é mais velha que a minha filha. Olha que legal. Mandei fazer minha bateria em 95, cara. E tô com ela até hoje, eu amo aquele som. Sim, Tive a oportunidade de gravar agora com o Nego aqui no estúdio Havani. Com ela, rapaz, cara, que som, viu? Gente, olha, esse cara tirou um som da minha batera, cara. Ah, que bacana. Meu, show de bola, cara. Ah, que bacana. Vocês vão poder conferir esse som aí logo no lançamento da banda FO aí nas plataformas. É o som da batera do Rô. Tá chegando, hein? Ó, presta atenção. O som da batera do Rô é o Rô tocando de verdade. Não tem maquiagem, não tem nada. Cara, foi da hora. Raça valendo mesmo. Que bacana. Assim, até você falou, né, antes sobre a experiência em estúdio, cara. Confesso pra você, Nego, aqui foi minha melhor experiência, cara. Que bacana. Justamente por conta disso que você falou, de eu gravar com a minha batera, com o nosso tempo, Sim. né, com uma pessoa que te entende, Sim, né, na produção, trabalhando, ajudando, auxiliando, dando conselho. Cara, melhor experiência, cara, bacana. de coração, foi essa. Ah, eu fico lisonjeado, ó. Estúdio Havani, quem quiser pode chegar. Que bacana. Então, e a minha bateria eu tenho... Como que é a formação dela hoje, assim, de Cara, as peças e tal? Eu tenho 2 tons, tom de 8, outro de 10. Tá. Tenho 3 surdos, né? Na verdade que seria um tom, né? Só que como ele é comprido, ele fica no chão, surdo. né? Ah, legal. Eu uso ele no lado esquerdo Aqui no do esquerdo chimbal, do chimbal. 12 por 12. Aí eu tenho surdo de 14 por 14 e um outro 16 por 14, tudo suspenso. Legal. Né? Tem aquele legal. sistema lá que ele... Né? Sim, Fica no ar lá Fica no tal, ar, né? sim, E não tem aquela não tem lance contato com o chão. E não tem contato também com o tambor, né? Ele é flutuante, né? Isso, é exatamente, flutuante. exatamente. Legal. Eu tenho 2 bumbos, né? Tem um bumbo de 22 por 18, um canhão, Pancada. cara, som maravilhoso, e um outro bumbo de 18 por 16, né? Pra tocar mais um jazz e tal. Não é opção de dobrar as notas, né? Tá, essa ideia de ter 2 bumbos é para timbrar, entendi, né? De acordo com sonoridade. Tá? Não é dobrar a nota, tá? Eu tenho 3 caixas, tenho uma da Peer Sensitone, dourada, cara, linda demais, o som maravilhoso. Que medida que é 14? Ela é 14 por 6,5. 6,5. Eu tenho uma da Odery também, que eu mandei fazer na mesma época, que também é 14 por 6,5, tá? Só que a Peer são 10 afinações e a Odery são 8 afinações. É madeira as duas, não? A Peer é brass, né, que eles falam, né? Sim. De instrumento de sopro, né? Metal, né? A Odery é de madeira. E eu tenho uma Pex 12 por 4, se não me engano.
Já deixa ela mais agudinha. E assim, eu gosto das três caixas pra timbrar diferente, né? Sim, não adianta, apesar da Audrey e da Peer ser a mesma medida, né? Tá. Mas eu deixo afinações diferentes. Sim. A Peer acaba sendo mais eclética, né? Mas sim. você consegue tocar mais, e só né, esse lance de ser madeira e breja dá uma diferencinha, né? Já dá uma outra sonoridade. O lance da quantidade, medidas de peça, foi por alguma coisa específica de, pô, meu som ele tem que ter isso? Ou o sonho era ter uma bateria grande? Cara, assim, é fogo falar desse cara de novo, né? Mas assim, eu tinha referência como a bateria do Dave Weckl, né? Sim. A formação da minha bateria é espelhada na dele, mas na época dos anos 90, tá? Aquela que tem daquele vídeo aula. É aquela formação, aquela ideia, né? Única diferença é que eu coloquei o meu tambor de 10 e o de 8 um pouquinho mais para a esquerda, justamente para o meu prato de condução ficar mais prático aqui, não tão suspenso, entendi, né? O Echo já usa bem aqui em cima, né? Ele fica mais prático aqui, mais baixinho e tal, mais confortável para tocar, né? Aí eu jogo um pouquinho mais para a esquerda e tal. Esse lance de posicionamento e tal, isso é até legal para quem tá começando, tá aprendendo. Tem uma influência, Rô, no jeito que você toca? Ou você pode perder um pouco na performance? Ou melhorar em velocidade? Assim, eu não gosto muito de estardalhaço, né? De ficar assim. Você vê uns caras que tem bateria grandona, são rápidos e tudo aqui em cima. Cara, eu já não gosto, assim. Eu gosto de ficar mais tranquilinho. Pro seu jeito de tocar. Sim. Até mesmo, assim, eu tive a oportunidade de estudar na ULM. Né? Lá na antiga Três Rios, cara, era o prédio, era o lugar, né? E quando eu fui estudar lá, eu comecei a estudar muito jazz, MPB, ritmos latinos e tal. Então você tem esse negócio muito mais próximo, mais sutil, né? Sim. E a minha bateria, quando eu montei ela, que eu até falei, até trazendo a história do meu tom de 12, por que eu joguei pro chão, ele ficava em cima do meu bumbo, né? Meu bumbo é 22, né? A circunferência dele, o raio, o aro, né? Sim. Aí eu coloco um tom de 12 por 12, cara, o meu prato de condução vai ficar lá em cima. Cara, haja abraço, né? Entendi. E quando eu fui estudar na ULM, você começa a tocar esses lances mais sutil, mais tranquilo e tal, então você tem que ficar mais confortável na bateria. Onde eu tirei meu tom de 12 de cima do bumbo, né? Coloquei como surdo primeiramente, né? Guardei meu de 16, né? E aí baixei meus pratos, né? Então ficou tudo mais sutil, mais prático, mais leve, mais rápido. Exatamente. Até eu assisti também um workshop de um rapaz, de um americano, se chama Iron Spears, né? Tocava na época com o Usher e tal. E aí uma das questões, assim, o pessoal perguntou no dia, pô, como você consegue ser tão rápido e ter volume? Porque ele tocava tudo muito alto, muita pressão e tal. Ele falou, gente, eu era de uma igreja que tinha 5.000 pessoas na igreja e não tinha microfone na bateria. Então eu tinha que tirar o som, eu tinha que estudar isso. E uma das coisas que ele falou foi justamente isso, o posicionamento das coisas, a altura das coisas, o tipo de pedal, o tipo de peça, para tirar mais som ou menos som, o tipo de baqueta. Cara, ele foi falando de todas as coisas que, na verdade, ele disse que influenciavam no som dele. Então, por isso que eu perguntei. De repente, essa formação, a quantidade de peças influencia no seu som, isso pode perder performance ou não. Também Edu Peixe também fala muito disso, de tocar um pouco mais próximo. Exatamente. Dar um pouco mais de velocidade. Verdade, exatamente. Tá vendo, gente? Isso é papo de bateria, ó. Cara, é experimentar, uma coisa que... Tanto isso quanto a afinação, né, nego? Sim. Você tem que sentar, experimentar. Cara, quando chegou a bateria, eu não tinha... Hoje eu tenho um afinadorzinho, né? Sim. É o tensor, né, que mede a tensão. Mas, cara... Há pouco tempo, mas antigamente era no ouvido, né? Então você tem que sentar, você solta a pele, às vezes a informação também era bem menos na época. Então o que eu fazia? Soltava todas as peles e vinha afinando, pele por pele, né? Parafuso por parafuso, sentindo, tá legal, não tá legal, solta tudo. Cara, é trampo. Sim. É trampo. Mas pega uma experiência que é muito bacana, né? Cara, pega. Porque você já afinou aqui, né? Sim. Assim, ó. Sim. Pegando o harmônico, assim, ó. Cara, fiz muito isso, de baixo, tal, abafa de cima e solta e toca de baixo. Cara, é muito trampo. Mas você pega o tem jeito, que fazer. né? E o ouvido, né? Sim. Eu não sei se, talvez você concorde com isso ou não, mas hoje as coisas estão, o acesso nas coisas estão muito mais fáceis, né? Sim. Então, talvez na nossa época eu falo na nossa porque eu também comecei lá em 80 e alguma coisa. Então,
era tudo mais na raça. Então você tinha que ou aprende, Exatamente. se vira, ou vai fazendo. Hoje tudo tá muito mais na Muito mão, né? Exatamente. Você quer um aplicativo para você afinar a bateria, como esses dias eu fui afinar uma caixa aqui. O Rô tinha um aplicativo, gente, que resolveu minha vida na caixa. Que legal. Você tem um aplicativo, você tem alguma coisa que vai lá e faz, facilita, ajuda. Pô, é muito bacana. Então eu acho que na nossa época tinha mais essa coisa de na raça, né? Exatamente, era experimentando. Falando da nossa época e tal, de hoje, como é que você enxerga hoje os bateras de hoje, Rô? A musicalidade, o lance do estudo. Cara, assim, eu acho que a gente tá vivendo alguns segmentos muito direcionados, né? Sim. Ou é isso ou é aquilo. Mas a gente esquece da essência que a gente tem aqui no nosso país, né? Legal. Eu acho que a gente tem que buscar essas informações e eu tô falando pelo meio que eu vivo, tá? Então eles estão pegando muita referência lá fora. Não que não deva pegar, cara. Tá. Mas assim, você tem que valorizar aquilo que a gente tem aqui. Porque tem riqueza aqui, né? Tem muito grande, cara. Eu não sei quantos estados tem no nosso país. Sim. E cada estado tem uma peculiaridade. Sim. Né? Então a gente tem que trazer essa informação. Eu descobri um tempo atrás que existe um ritmo na região sudeste, entendo que é Rio de Janeiro e São Paulo, que chama Jequibal. Jequibal, nunca ouvi falar, gente. Aí, ó. Tá? Que é, assim, é simples, mas é um ritmo característico daqui, que é como se fosse uma bossa em 5. Olha só. Entendeu? O nome é? Jequibal. Você toca isso aí já, Rô? Mais ou menos? Acho que é. Rapaz, é todo quebrado o lance. Não. Ó, gente, isso aqui é pra quem já é outro nível. Cara, assim... Mas é uma riqueza, né? É uma riqueza que tem aqui, eu descobri há pouco tempo, mas tem. Então, assim, se a gente for garimpar, assim, cara... Cara, tem muita coisa, né? Muita coisa. E não tem tanta gente... Não é que não tem tanta gente... O que é exposto é muito menos, assim, né? De música brasileira muito e tal. Você menos. pega as nossas redes sociais aí, o YouTube e tal. Você vai ver que tem pouca coisa de música brasileira, bateras brasileiras, Sim. valorizando aquilo que é nosso, né, cara? Eu vou trazer uma experiência duas, né, que eu tive, assim, que eu sou da igreja Batista da Lagoinha, aqui de Alphaville, né? Aí veio um líder de louvor, né, não era Rio Song, não lembro. Veio dos Estados Unidos pra cá pra fazer uma ministração sobre louvor e adoração. Cara, ele falou assim que, cadê o ritmo de vocês? Rapaz. Ele falou isso, assim. Eu tô falando isso há 2 anos atrás. Eu não lembro o nome dele. E, cara, a gente não valoriza o que a gente tem. Sim. Né? Alguns anos atrás, eu fui num workshop do Dennis Chambers. Rapaz, olha que legal, que experiência boa. E ele falou a mesma coisa alguns anos atrás. Porque todo mundo sobre você quer fazer o que os americanos fazem. Sim, né? Sim. Então você fica preocupado com os americanos. Estou falando assim no meio secular também. Sabe, aqueles bagulho pesadão, não sei o que e tal, mas esquece que a gente tem maracatu, tem frevo, tem bossa nova, tem um monte de coisa, baião, afoxê, tanta coisa legal assim que a gente tem aplicável. E puxando a sardinha de um batera brasileiro, ele fez um estudo assim de aplicáveis em cima de coisas brasileiras, cara. Sim. Que é o Ramon Montanhor, se eu não me engano. Sim. E é legal, assim, porque é algo nosso, cara. Tá? Então você trabalha um monte de ideias, assim, de exercícios em cima de ritmos brasileiros. Que é assim. Brasil, porque a gente consome muito métodos que vêm do exterior. Sim. Né? Lógico, eles começaram primeiro, tem bastante coisa legal, assim. Só que a gente também tem coisa aqui agora, né? Então, eu acho interessante a gente trazer isso para o nosso conteúdo de estudo, né? Bacana. É uma fonte a ser explorada, né? Exatamente. E tem muita coisa ainda para estudar. Cara, é muito bacana mesmo. Música brasileira tem uma riqueza muito grande, né? Tem. Eu sempre falo assim que às vezes o pessoal lá de fora valoriza muito mais do que a gente aqui, né? É verdade. Tem algum batera da atualidade que você curte, assim, que você fala, pô, isso aqui eu gosto? Cara, um cara que tá no exterior fazendo a nossa música, que é do Duca da Fonseca. Rapaz, legal. Cara, é muito bom, sonoridade dele. Tanto é que hoje eu tenho um bumbo de 18 porque eu queria tirar um time que ele tira na batera. Olha, isso. Cara, é muito legal assim, né? Agora
a gente tem muita coisa, Sim, né? sim, De sim. Brasil, eles têm Cuca Teixeira, Sim. Carlos Bala é um fenômeno, Cara, esse cara. é incrível, né? Meu, é muito bom. Se tiver oportunidade, eu não sei, acho que não saiu no YouTube vídeo, mas veja um vídeo desse Ramon Montanho, há Sim. muitos anos atrás, junto com Alex Cunha, Alexandre Cunha, Alexandre Cunha, irmão do fabricante da o seu Oderi. Oderi, né? Eles têm um trabalho chamado Brazilian Duet, né? Sim. Meu, procura ver esse vídeo, ver o que esses caras fazem com nossa música, com elementos de percussão na bateria, Puxa, que cara, legal. ambidestria. Meu, é lindo, lindo. Só que eu não vi se teve algum mais atual deles, assim. Entendi, Cara, mas é entendi. muito bom, assim. É Muito coisa bacana. nossa. Então, assim, são pessoas que a gente tem que trazer como referência e estudar essas pessoas, que eles são Bacana, extraordinários. isso. Estudar o Rô também, gente. O Rô é uma fonte de conhecimento gigantesca aqui. Rô, vamos lá. Se você tivesse que dar um conselho hoje para os bateras que estão começando tal, e estão a fim de ter uma carreira de sucesso assim como você tem, de estar em banda assim como você esteve, ainda está em banda, está em atuação, qual conselho você daria para o batera? Cara, primeiro assim, dedicação ao instrumento, né? Porque você tem que estar muito seguro no que você faz, Sim. né? Estudar bastante, tudo. E uma coisa que é importante pra gente, não, pro músico, né? Respeitar o artista, Poxa, que bacana. entendeu? Uhum. A gente tem que trabalhar pro artista, pro músico, né? Porque pra banda, porque a gente já se deparou muito que o baterista quer sobressair, ou outro instrumentista quer Sim, sobressair e esquece daquele grupo, né? Entendeu? Então você tem que trabalhar para aquilo ali. Você tem que fazer o beabá, baixa a bolinha, faça o beabá bem feitinho. Isso. Certo? Estuda o máximo que você puder, mas para quando você fazer um chá com pão, fazer bem feito. Sou rapaz. Aí, ó. Porque hoje em dia é o contrário, né? A gente se depara muito com coisas ao contrário, Exatamente. né? De repente, batera mais artista do que o próprio artista. Exatamente. Batera mais atenção do que quem tem que, na verdade, chamar a atenção, letra verdade. e tal, cantor. Cara, muito bom o conselho. Quero desde já te agradecer aqui pela presença. Tamo junto, nego. Por esses ensinamentos aí, por estar junto com a gente. Espero tê-lo mais vezes aqui com a gente também, batendo Pode papo. contar, meu. Numa próxima, ensinando mais, tocando mais, mostrando as coisas também da banda FO. Eu vou até guardar esse momento aqui, gente, porque a gente vai fazer o seguinte. Para um próximo, vamos trazer uns playbacks aí, tocar algumas coisas do FO. Você explicar legal. também o que está rolando, como é Sim. que foi a levada, a concepção de todas as coisas. Mas desde já eu quero te agradecer por estar participando aí dessa resenha comigo. Ô, nego, eu que agradeço, cara, essa oportunidade, cara. Você é um parceirão aí, que é muito legal estar cooperando com esse trampo seu, que também tá bonito. Legal, Eu já obrigado. vi outros trabalhos seus com a resenha aqui, Legal, cara, tá muito legal. O isso, trabalho tá isso. show de bola. Legal. Beleza? Eu que agradeço. Gente, ó, quem não viu ainda também, dá uma procurada no resenha. A banda FO teve aqui, o Rô tocando tal, mandando um som aqui. Dá uma procurada aí, assiste também e acompanha o nosso canal. Quero agradecer vocês também que estão aí acompanhando a gente. Deixar minhas redes sociais para vocês aí, para você ficar de olho sempre. Procura aí Havana Studio no Facebook. No Instagram também Havana Studio. E no YouTube também Havana Studio. Rô, vamos aproveitar para deixar suas redes sociais aí pra galera que quiser acompanhar seu trabalho, te conhecer mais aí. Beleza. Cara, eu tenho que lembrar, tá? Vamos lembrar. No Instagram, Rogério... Tá no celular? Pega no celular. Aqui, ó. O celular tá aqui, se eu não me engano. Cadê meu celular? Aí, ó. Isso. Gente, é assim, ó. Eu sempre falo assim, ó. O cara que... você pergunta Jesus. o telefone, o cara não se lembra, né? Mas eu sempre falo, é porque você não liga pra você mesmo. Não liga. A gente não liga pra gente, você não sabe o seu número. Eu já acho aqui. Isso, vamos lá, porque é importante, gente, você que puder acompanhar aí o trabalho do Rô aí, ver os vídeos, as publicações, fotos, acompanha que tem muita coisa legal. Legal. Instagram, Rogério Fó 68. Aí, show. Pera aí, agora Facebook. Facebook, lógico. Espero que abra, né? Facebook. Tem canal no YouTube também, Rô, não? Eu tenho. Tem no YouTube, legal, vamos passar também. Rogério Oliveira. Quem quiser ver vídeos, tem algum Tem material alguma coisa lá no YouTube. Aí, legal. Se der, a gente vai postando com mais frequência, mas a gente trabalha bastante, né? Legal, tem que trabalhar, é isso aí. Mas é isso aí, gente. Gente, obrigado por vocês que acompanharam a gente aí. Fique ligado no nosso canal, ative o sininho, compartilhe essa resenha para que ela chegue muito mais longe do que a gente possa imaginar aí, tá bom? Certo. E se prepare também que você pode ser um convidado nosso aqui para vir trocar essa resenha, bater esse papo com a gente aí, tá bom? Valeu por hoje, estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.